salve família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pré-jogo para a gente falar de São Paulo e Grêmio pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo recebe o Grêmio neste sábado às 6h30, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo precisa muito da vitória. Lembrando que a situação na tabela do Campeonato Brasileiro não é das melhores, o São Paulo está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. E acende um alerta gigante quando a gente olha para o desempenho do São Paulo contra os próximos jogos, contra os próximos times que o São Paulo enfrentará pelo Brasileirão. A gente vai falar deste jogo, muitas informações também sobre futebol feminino, basquete tricolor, e eu agradeço imensamente a sua presença. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o like que ajuda muito aqui o nosso trabalho e eu conto com o apoio de todos vocês para a gente conseguir crescer ainda mais aqui na plataforma. Vamos de informação? Primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Vamos atualizar você a respeito aí da tabela do Campeonato Brasileiro, da classificação. E o Botafogo segue mais líder do que nunca, né? O Botafogo aí em primeiro colocado com 58 pontos. Na sequência ali o Bragantino, que também venceu fora de casa o Santos com 49. Flamengo com 47, venceu na última rodada. Grêmio com 44 e Palmeiras 44. Também 44 pontos para o Atlético Paranaense. Fecham ali as 6 primeiras colocações do Brasileirão até o momento. Depois tem o Atlético Mineiro com 43 pontos, seguido de Fortaleza na 8ª colocação com 42 e Fluminense também 42. O Cuiabá é o 10º colocado com 36. Aí já tem uma divisão, né? Praticamente muito clara entre as duas partes da tabela, né? Do 10º para cima e do 10º para baixo. Então ali o Cuiabá com 36, aí vem o São Paulo na sequência em 11º com 35. O Internacional com 32 e o Corinthians com 32 pontos, que empatou fora de casa contra o Fluminense no apito amigo, né? A gente pode dizer dessa forma. Mas o rival aí com 32, na sequência Bahia 31, Cruzeiro 31 pontos. E aí já se aproxima o pelotão ali de baixo, né? Na zona de rebaixamento. O Vasco da Gama com 30 pontos, abrindo a zona de rebaixamento o Santos também 30 pontos e o Goiás com 30 pontos. E os dois últimos bem mais distantes, o Coritiba com 20 e o América Mineiro com 18. Goiás com 30 pontos, Santos e Vasco da Gama podem sair da zona de rebaixamento a qualquer momento. Na próxima rodada vai depender dos placares, dos confrontos. Esses resultados podem tanto jogar esses times lá para cima, como também fazer com que eles fiquem lá embaixo, né? A diferença aí do São Paulo para o primeiro da zona de rebaixamento são 5 pontos. E aí tem um grande problema. O São Paulo tem muitos confrontos difíceis até o final do campeonato. E no primeiro turno, esses jogos foi aí praticamente uma das piores fases do São Paulo na competição. O São Paulo que teve apenas ali, né, 12 pontos ganhos aí, né? Foram pelo menos 3 vitórias. Lembrando que foram jogando no Morumbi. E nessa sequência o São Paulo tem muitos jogos fora de casa. O São Paulo que teve apenas 41% de aproveitamento jogando contra esses próximos adversários nas rodadas que faltam. E agora, se o São Paulo quiser se distanciar da zona de rebaixamento, o time do Dorival vai ter que fazer muito mais para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. A gente vai falar do desempenho do São Paulo também, mas antes vamos passar os próximos jogos aí na rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro, né? Então, abrindo a rodada de número 28, Cuiabá e Goiás se enfrentam às 6h30, é um jogo importante aí, uma vitória do Cuiabá ou um empate ajudaria muito o São Paulo, né? Lembrando que os dois estão ali embaixo, o Cuiabá em 10º e o Goiás lá na zona de rebaixamento. São Paulo e Grêmio também se enfrentam às 6h30, esse jogo que tem a transmissão exclusiva do Premier, somente pela plataforma do Premier para assistir. Bahia e Fortaleza também jogam às 6h30, é um jogo que não interfere tanto a tabela para o São Paulo. O Bahia está ali na briga também, né? Mas seria importante aí um empate, pelo menos ali com Fortaleza, ou uma derrota do Bahia também ajudaria muito a gente. O Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, um confronto que não interfere muito para o São Paulo na tabela. Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Seria importante aí no domingo uma vitória do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. E Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam. Também seria importante uma vitória do Flamengo
lembrando que segura o Vasco ali na parte de baixo também. Já o Internacional e o Santos jogam um jogo bem importante na rodada para o São Paulo, lembrando da tabela. O Santos está lá embaixo, né? Seria importante aí também um empate nesse jogo para que o Inter não alcance o São Paulo e para que o Santos também não consiga subir na tabela. Então seria importante aí um empate nesse jogo, pensando no bem do São Paulo. Já Bragantino e Fluminense também não interfere muito na tabela do tricolor. E aí tem Coritiba e Palmeiras no domingo às 6h30 da noite, né? Às 18h30. O Palmeiras provavelmente deve tentar dar a volta por cima e ganhar do Coritiba. E o Corinthians enfrenta o América Mineiro também. Um jogo aí muito favorável para o rival, né? Mas eu acredito aí que o Corinthians vai conseguir vencer o América Mineiro jogando ali na sua casa, né? Então aí um jogo importante. Provavelmente o Corinthians vai conseguir chegar a 35 pontos. E aí o São Paulo corre o risco de ser alcançado pelo Internacional, se o Inter vencer o Santos, e pelo Corinthians, se o Corinthians vencer o América Mineiro. E numa possível vitória de Corinthians e Internacional e derrota do São Paulo, o São Paulo, dependendo do resultado aqui, né, do saldo de gols, né, o São Paulo cairia pelo menos ali a uma posição, né? O Inter tem -9 de saldo, e o Corinthians tem -2, o São Paulo tem 2 positivo. Então vai depender muito, mas o São Paulo pode cair aqui uma posição, dependendo do placar de Corinthians e América Mineiro. Já o Internacional, por mais que vença, vai chegar ali a 9 vitórias, né? Vai empatar com o São Paulo, mas não vai conseguir tirar essa diferença. Mas mesmo assim, o São Paulo não pode pensar nisso, né? Tem que pensar na vitória para conseguir se afastar de uma vez por todas aí desses times que estão ali embaixo da tabela, né? Então, passando as partidas para vocês, as mais importantes aí, Corinthians e América, seria importante um tropeço do rival, mas eu acho que não deve acontecer, e um empate entre Santos e Internacional para segurar as duas equipes ali na parte de baixo. O Santos chegaria a 31 pontos e o Internacional chegaria a 33. E aí vai depender muito também se Bahia vai conseguir vencer, chegando a 34, e Cruzeiro, que também pode chegar a 34 com uma vitória, né? Então, agora muito apertado o campeonato, as pontuações ali muito próximas uma das outras, né? E vamos torcer aí para o Tricolor conseguir uma vitória em cima do Grêmio, o jogo no sábado às 6h30, né? As informações aí desses jogos que o São Paulo tem até o final da temporada, né, do Brasileirão aí, ó. No primeiro turno, São Paulo não teve um bom aproveitamento contra essas equipes, né? Foram apenas aí 12 pontos conquistados que o São Paulo teve. Eu falei 41% de aproveitamento que o São Paulo teria, né? O São Paulo teve 36% de aproveitamento contra essas equipes, né? Foram pelo menos aí 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas no primeiro turno, nesses próximos 12 jogos que o São Paulo tem até o final aí, né? Então, ó, Grêmio e São Paulo perdeu para o Grêmio jogando lá no Rio Grande do Sul, depois o São Paulo perdeu para o Palmeiras jogando dentro de casa, aquele jogo 2-0 para o rival, né, em 2 falhas do Arboleda. Depois o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1, perdeu para o Cruzeiro jogando fora de casa, e venceu o Fluminense jogando no Morumbi. 0-0 com o Bragantino fora de casa. Contra o Santos, um bom jogo do São Paulo por 4-1, a vitória em cima do Santos. Depois a derrota para o Cuiabá, né? Naquele jogo que o Juizão conseguiu achar 2 pênaltis para o Cuiabá. São Paulo não jogou bem e acabou perdendo também aquele jogo. Depois Bahia e São Paulo 0-0, um jogo no Morumbi que o São Paulo desperdiçou a oportunidade de vencer, né? O Bahia não vinha bem no campeonato, o São Paulo desperdiçando muitas oportunidades de gol, né? Juan, vários perdendo gol, Alexandre Pato, né? E o São Paulo não conseguiu fazer os 3 pontos ali contra o Bahia. Depois, contra o Atlético Mineiro, o São Paulo perdeu por 2-0, naquele gol de falta do Hulk, né? Um gol do meio da rua lá, que o Rafael acabou tomando o gol, né? Então, esses foram os jogos do São Paulo, são os jogos que restam até o final aí do campeonato, e além do Flamengo, né, que é o último jogo do São Paulo, que o São Paulo acabou empatando por 1-1, jogando fora de casa contra o Flamengo, né? Então são esses jogos que o São Paulo tem. Depois no último ali tem o Flamengo jogando no Morumbi, mas
a gente tem que pensar que o São Paulo não pode chegar nas últimas 3, 4 rodadas precisando de resultado para não correr o risco de rebaixamento. Então o São Paulo precisa vencer o Grêmio agora jogando em casa, que é importante. Depois, o confronto contra o Palmeiras, o empate seria muito bom. E aí tem que pensar em pelo menos 3 vitórias, né, para conseguir levar aí uma boa chance ali o São Paulo subindo, né, se livrando da zona de rebaixamento. Contra o Bragantino, o São Paulo joga em casa. Contra o Cuiabá, o São Paulo joga também no Morumbi, nos seus domínios, e joga também contra o Cruzeiro em casa. Nesses 3 jogos, o São Paulo tem que pensar em somar 9 pontos. Não tem como a gente pensar o São Paulo perder pontos jogando no Morumbi. Lembrando que o São Paulo não vence fora de casa e ainda não venceu nessa temporada pelo Brasileirão. Pensando nisso, a gente vai falar, né? O São Paulo acabou fazendo um treino, a gente vai conferir as informações do treino do Tricolor. Com visitas no CT da Barra Funda, né? As visitas aí do Chulapa e do corredor, né, de Fórmula 1 ali, o piloto, né, o Felipe Massa, que é São Paulino, né? O elenco São Paulino se encerrou nesta última sexta-feira, dia 20, a preparação para enfrentar o Grêmio. O jogo às 6h30, neste sábado, dia 21 de outubro, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior iniciou o dia exibindo um vídeo para os atletas na parte interna do CT da Barra Funda e, na sequência, o grupo fez o aquecimento sob o comando da preparação física. Houve ainda uma atividade tática posicional, seguida de um ensaio de bolas paradas. Para a parte do grupo, a comissão técnica ainda propôs um exercício em espaço reduzido e alguns atletas ainda aprimoraram cobranças de falta após a atividade. Após sofrer uma pancada durante a partida contra o Goiás, o zagueiro Beraldo teve diagnosticado uma fratura no nariz e passou a treinar com uma máscara de proteção. O atleta, no entanto, participou de todo o trabalho feito sem restrições e está apto para jogo. O volante Luan se recupera de dores musculares e fez trabalho com a fisioterapia e foi também ao gramado na sequência para uma atividade física. O dia também foi de visitas para o Tricolor, com a presença do ex-atacante Aloísio, campeão mundial de 2005, com São Paulo, e também o ilustre São Paulino Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1, estiveram no centro de treinamento, conversaram com jogadores, comissão técnica e diretoria. Pensando aí num possível time para enfrentar o Grêmio, o São Paulo treinou, está preparado para este jogo e a gente vai conferir a escalação do Tricolor. Alguns jogadores estão suspensos e não devem atuar neste sábado contra o Grêmio, né? Vamos conferir a provável escalação do São Paulo. Com Rafael, Beraldo, Diego Costa, Wellington e Rafinha, Pablo Maia e Alisson, Lucas, Ramos Rodrigues, Rato e Erisson. Esse deve ser o time do São Paulo. Pode aparecer ali na frente, no lugar do Erisson, o Luciano ou o Juan. E também pode aparecer ali no meio-campo o Michel Araújo. Lembrando que Caio Paulista e Rodrigo Nestor não estão à disposição para esta partida. Além deles também, o São Paulo não conta com o Caleri nem com o Arboleda. Os demais jogadores estão à disposição e podem receber oportunidade, né? David, Juan, o próprio Thales Costa, que joga no meio, né? O Gabriel Neves, todos os outros estão à disposição aí. Vamos ver o que o Dorival vai armar para este jogo. O jogo aí no sábado às 6h30, com transmissão do Premier. E a escala de arbitragem para essa partida, definida pela CBF. O árbitro principal é o André Luiz. Eu vou falar aqui o sobrenome dele, né? Bento, de Minas Gerais. O assistente número 1 é o Guilherme Dias Camilo, aí de Minas, é o árbitro FIFA. O assistente 2, Vitor Hugo Imaz dos Santos, do Paraná. O quarto árbitro é o Douglas Marques das Flores, de São Paulo. E o assessor, o Jailson Macedo Freitas, da Bahia. O quarto árbitro é o Marco Aurélio Augusto. O árbitro de vídeo é o Marco Aurélio Augusto Ferreira, né? Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Informações aí do jogo entre São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, vídeo de pré-jogo e informação para deixar você por dentro das notícias. Vamos falar das informações. Na Arena Barueri, o São Paulo vai enfrentar o Santos no futebol feminino, a semifinal do Campeonato Paulista, né? Os jogos que acontecem nos dias 6 de novembro, em mando do São Paulo, e no dia 13, no jogo da Vila Belmiro, né? Os dois confrontos de ida e volta pelo Paulista
feminino, né? O próximo jogo aí no dia 6, às 19 horas, com entrada gratuita, a transmissão da semifinal no Paulista Feminino pela Sport TV, TNT, HBO Max e também pelo YouTube do Paulistão. Já no dia 13, também as mesmas transmissões, o jogo que acontece às 8h30 na Vila Belmiro, em Santos. Vamos torcer para as meninas do São Paulo, né, conseguir chegar à final do Paulista Feminino. Informações também sobre o basquete tricolor. O São Paulo, que foi eliminado na semifinal, não chegou à final, mas o São Paulo tem o confronto contra o Franca, valendo aí o terceiro lugar, né? Fora de casa, o basquete tricolor estreia pelo NBB contra o Franca, né? O atual aí vice-campeão, né? O São Paulo vem para a sua quarta temporada na competição. O jogo contra o Franca agora, válido pelo NBB, neste sábado, né? O São Paulo enfrenta o Franca aí. O jogo às 5 horas da tarde, né? No ginásio Pedrocão, em Franca, pelo NBB, São Paulo e Franca. Mais uma vez aí a transmissão também da TV Cultura e Sport TV. Informações do Sub-20 para fechar esse vídeo. O São Paulo se prepara para disputar a Brasil Ladies Cup, né? Mais uma Copa aí para o futebol feminino, o tricolor que estreia na competição na próxima segunda-feira. Importante participação aí do São Paulo, né? A tabela já foi definida, né? A primeira rodada no dia 23, às 18 horas, São Paulo e Independente de Limeira. Depois, a segunda rodada, no dia 25/10, às 9 horas da noite, Criciúma e São Paulo. E a terceira rodada, no dia 27/10, às 21 horas, São Paulo e Avaí Kinderman. Os jogos aí pelo Sub-20 na Brasil Ladies Cup, né? A competição será disputada entre os dias 23 e 31 de outubro, com a primeira fase em Águas de Lindóia. As fases finais serão em Novo Horizonte, né? São as informações aí do futebol feminino do São Paulo Futebol Clube. Eu fico por aqui, agradeço imensamente a sua presença nesse vídeo de informação, de notícia e também de pré-jogo para deixar você ligado nas informações do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo Futebol Clube, que vai enfrentar o Grêmio pela 28ª rodada. Muito obrigado pela sua presença, um excelente final de semana para você. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito. Eu fico por aqui, um forte abraço para você e eu te lembro que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!